Acabei de receber uma... Bom dia a todos. Prazer tê-los aqui nesse lugar enorme. Né? Não fiz nem vou fazer a chamada, porque eles fazem uma relação lá embaixo. Não é? Então, acabei de receber uma mensagem aqui do doutor, que já terminei aqui, já estou voltando. Então, eu acho que mais uns 10, 15 minutos ele deve chegar, né? Aí a gente vai adiantando o nosso ponto aqui. Primeira informação da... Hoje temos bastante coisa, hein? Primeira informação da pauta aqui, eu vou falar das atualizações da OIDA. Aquele compromisso mensal, né, que está, inclusive, no convênio de 4 OIDAs, né, pelo menos, mais 2 OIDAs, 2, nós estamos cumprindo aqui. A despeito, por exemplo, esse mês, amanhã nós fazemos a 4ª, tivemos também OIDA por parte da 2ª companhia lá com a delegada, né, 2ª companhia da Polícia Ambiental com a delegada. Então, vento em polpa, né? Tem um fator interessante que foi o que aconteceu essa semana, né? E está acontecendo, inclusive, amanhã. Os desfazimentos nas operações, todo mundo joga aqui nas nossas costas da OIDA, né? Mas, na realidade, o Regula Parque, né, faz os desfazimentos. Agora, até a Secretaria do Mananciais, que, geralmente, nas comunidades, aí, nas favelas, né, eles pagam a pessoa para sair daquele lugar e desfaz aquela casa. Isso aí, a Secretaria dos Mananciais, que hoje eles têm operações, né, de visita, talvez a secretária Maria Tereza não venha, eles é que têm esse problema. E a gente tem encontrado grande problema, porque você vai e paga a pessoa e ele põe outro, né? É igual lá na favela do Moinho, lá. A pessoa recebia o dinheiro, só que já chamou o pessoal de outro estado, de outra cidade, para assumir a casa, que era para ser desfeita, né? Então, nós estamos nesse... Bom dia. Nós estamos esse compromisso aí, mas não é só a OIDA. Tanto que saiu no SPTV aí, que a OIDA tinha desfeito lá 59 casas com moradores. Aí me ligaram, né? Não, OIDA não. Nós tínhamos feito a operação, mas tínhamos desfeito 8 construções. Nós nunca desfizemos nada que tenha morador, não é? A OIDA tem se preocupado com os loteamentos clandestinos. Por exemplo, lá na Francisco Zurbarban, lá na Capela do Socorro. O MP fica mandando lá, tem que fazer uma operação lá na Zurbarban. Aí eu pedi para fazer um levantamento lá pela GCM Ambiental, que ajuda muito nesse caso do levantamento. Poxa, a represa abaixou. Jogaram o Botafora lá, os entulhos da construção, e construíram os barracos. Não é OIDA, né? Foi o que eu falei. Aí eu pedi para a Condec, aliás, viu, Fabi? A gente tem que lembrar de pedir participação da Condec. Não, estou falando da nossa reunião, a participação deles na reunião. Cadê o Virgílio? Para poder colocar o Condec lá. Não, e agora, quando a água voltar? Aliás, não sei se vocês perceberam, a represa abaixou 5 metros, já começamos aí com uma seca hídrica. Esse ano deve acontecer isso, não é? E vai atrasar muito o meio de campo aí. Aí depois ficam cobrando da gente e nós estamos envidando esforços aí para pegarmos o loteamento no início, né? Porque no início nós não passamos os dissabores de todo mundo ameaçar, xingar a mãe da gente lá. Então, é isso que nós estamos tentando fazer agora com a OIDA 1.
pegar o loteamento no início, né, desfaz lá o muro e o portão e algumas construções inacabadas e já, pedagogicamente, restringe muito os demais, né? Nós temos também, se vocês vissem as fotos aí da Francisco Zurbarban, o pessoal joga o entulho e constrói em cima, né? Não sei se é da Condec, mas o fato é que não é da OIDA, né? Alguém tem que resolver esse problema. E é o que mais dá problema, porque é um desespero. Junta um monte de gente, geralmente no final de semana, tanto que as nossas operações nós estamos fazendo na sexta, justamente para atingir isso daí. Não é verdade? Então, fica essa... Quais são os projetos importantes agora que nós estamos desenvolvendo aqui, que estão até... Aliás, né, projeto Caulim, né, que é lá em Parelheiros, que a gente está trabalhando, cada um já foi montado vários grupos de trabalho, a OIDA vai ficar com um grupo de fiscalização, porque o Caulim é muito importante lá para a região de Parelheiros, né? E, gente, é tudo poluído, está todos poluídos. Não só o Caulim, como né, quem deságua nele também, fica... Então, está sendo esse grupo de trabalho é muito bom. O grupo de trabalho também do Mapa do Não, nós estamos reforçando o Mapa do Não, que é aquela região que não construa ali, não desmate, não parcele o solo. Esse grupo também já muitos interessados, né? Em especial pelo Estado, até a CEMIL. Não adianta a gente fazer um mapa do não de uma região que ainda nem houve o desmatamento. Não, então vamos manter o desmatamento. Não é bem esse o objetivo, é impedir o parcelamento, né? Ontem eu estava participando com uma reunião de Parelheiros. Na estrada ecoturística de Parelheiros não tem esgoto, rede de esgoto. Agora, você imagine no resto, não é? Aí eu falei, mas como é que o senhor se vira lá? Não, eu fiz fossa séptica. Eu gasto mensalmente 4.000 para limpar a fossa, do meu dinheiro. A Sabesp parece que vai também, né? Mas e aí eu achei interessante que eles até falaram que em Tóquio, por exemplo, não tem rede de esgoto. Aí eu falei, poxa vida, como é que eles fazem? Cada casa cuida lá do seu lixo. E jogam água limpa no terreno da casa. Se for suja, vai ficar um cheiro ruim. Aí nós vamos falar com o cônsul japonês, se for verdade, imagine a evolução deles, né? Nós aqui não temos rede de esgoto e jogamos o esgoto in natura tudo dentro da represa, que agora gastamos de procedimentos químicos, quilos e quilos, toneladas de procedimentos químicos para limpar a água, né? Então, fica quase difícil, né? Para não falar outra coisa. Nós precisamos também de terrenos desmatados aí, né, para plantar árvores nativas. A meta aí que o secretário me passou, precisamos de plantar 100 mil árvores. Eu estava falando com a Fabiana, que ela é especialista aí, né, engenheira florestal. Imagina o tamanho da área para plantar isso daí. Então, nós vamos pegar áreas menores para tentar, né? A muda é de graça. E também tem aquele lado aí do carbono, né? Como é que fala lá? Crédito do carbono, porque se eu tenho uma área e dou para plantar, eu que quero ganhar os créditos de carbono. E realmente o crédito de carbono vai para o proprietário. Então, além dele ganhar os créditos de carbono, ele vai ganhar as mudas também, né? Se bobear até a plantação, não é? Que a gente até faz isso daí. Então, essas foram as novidades. Por favor, quem tiver uma terra... Senta mais perto aqui, porque vai ser possível te agredir. Toda vez briga comigo.
Estava falando mal dos mananciais aqui. Estou brincando. Estou falando que a prefeitura tem esses 3 aí, a OIDA, o Regula Parques, né, e os mananciais que estão efetivando os desmatamentos. Os mananciais pagam o local onde a pessoa vai sair. Geralmente é o local assim daqueles tenebrosos, né, que é todo mundo morando em cima um do outro, não é parcelamento. O Regula Parques, que eu acho que é mais fácil, porque está dentro do parque, já era para ter saído, blá, 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 mas foi onde deu uma briga. Né? E a gente é na parte privada aí, que a gente, às vezes, tem muitas vezes, dificuldade de encontrar até o proprietário. Né? Mas eu estou seguindo a orientação ali do capitão Gurgel, que é o comandante da delegada, né? Primeiro verificar se a obra tem embargos, primeiro verificar se já tem multa, primeiro verificar se já foi feito. A subprefeitura é quem... Hoje as subprefeituras todas estão em problema lá da Zona Sul. Essa semana está demais, hein? Então, para poder fazer o desfazimento, né? Meio que dentro da área jurídica o contraditório, né? Foi dado o contraditório para a pessoa se defender, e muitas vezes a gente nem encontra, né? A gente deixa lá o aviso. O fato é que, na área de mananciais, se não tem morador, desfaz a casa. Se tiver morador, dá 2 dias para sair, porque, se ele continuar morando lá, fica difícil para nós. Né? É gato e rato. Né? Temos que chegar antes dele morar, então fica um negócio difícil. Eu ia pedir para a Fabi, por favor, colocar ali para nós, né, as operações desse mês. Eu estou meio que postergando, esperando a chegada do doutor Naline, né? Porque temos coisas importantes para tratar. Então, olha aí. Essa foi lá na tese, o Tachiro, lá. Né? Não, essa foi na Reinaldo Casaroli. Então, esse pedido aí foi, inclusive, da CEMIL, essa da Reinaldo Casaroli aí. Né? Pedido do MP, né? Os portões e portarias que estão, inclusive, vendendo, que o CRES pegou para a gente a relação, eles estão caindo. Eles impedem a fiscalização e tudo mais. Né? Olha o tamanho do muro ali na Estrada do Porto, não é isso? Estrada do Porto, essa daí com a Tadao Inoue. Olha lá. Aí, nós fizemos uma coisa que o Osmar Contato, estava com probleminha de saúde, né? Eu estava meio devagar. O Osmar assume. Né? Não existe vácuo no poder. Se eu não fizer, vem o Osmar e... Né? É o decano. E mal sabe ele que eu até prefiro. Né? Ninguém xinga minha mãe tanto assim. Então, nós aprendemos, né, uma câmera, um relógio para a Enel e um relógio para a Sabesp. Nós temos que localizar o proprietário e... Então, isso aí é perícia, quem apreende não somos nós, é a subprefeitura que tem esse poder de polícia, né, para apreender. A gente só indicou. Então, nós temos que dar solução também para isso daí. Esse portão bonito também, ó. Lá nós fizemos 2 operações num dia, né? Essa na Tadao Inoue também. E aqui o vídeo, feito pela Anice, que emocionou a todos. Vou mandar para o Fantástico. Põe aí para a gente, Fabi. Não está com áudio? O áudio é que é interessante. Alguém sabe ligar o áudio ali no... Feijão, ele está fugindo. É que eu acho que tem que alguém de lá ligar a fio aqui embaixo, talvez. O computador está funcionando, o áudio, mas teria que... Não dá para pôr o microfone perto para a gente ouvir? Não sei. Consegue ligar o áudio aqui? Tá ligado? Ué. Por favor. Acende que estava Obrigada. ó.
Liberou tudo, olha que lindo, ó. Deixa eu colocar o vídeo inteiro, que acho que fica melhor em tela cheia. Nascente que estava obstruída, ó. Liberou tudo, olha que lindo, ó. Fecharam a nascente, conseguimos liberar. Isso que é a natureza, isso que é o importante para a nossa vida. Nas operações aí, eu não sei se de quem eu tenho mais medo, se é do pessoal que está querendo agredir ou é a Nice. Bom dia. Ou o Osmar. Estão reformando lá. Bom dia. Nós colocamos, mandei para o senhor o vídeo da incentivação aqui, o vídeo da Nice, Clauderice, que trabalha na... Nascente que estava obstruída, ó. Liberou tudo, olha que lindo, ó. Fecharam a nascente. Vou mandar para conseguimos Fantástico. liberar. Isso que é a natureza, isso que é o importante para a nossa vida. Precisa ver se... Vou pôr a sua foto para eles irem atrás de você. Bom, obrigado, Fabi. Se o senhor permitir aqui, o próximo item aqui da pauta... Então, o pessoal está com frio aí? É isso que eu estou vendo todo mundo lá no fundo, fugindo daqui? Eu não sei se é possível até diminuir um pouquinho o ar-condicionado para nós. É que no sexto andar cabíamos todo mundo certinho lá aqui, o ambiente é grande, né? Então, agora nós, com satisfação, aí faremos a apresentação do novo comandante do 1º Batalhão de Polícia Ambiental, né? O Tenente-Coronel Júlio César Araújo da Silva, que é... Faz favor. O senhor permite também que eu componha a mesa? Claro. Ô, Brígido, vamos ocupar aqui, por favor. Eu vou tomar liberdade, vou chamar aqui o Osmar. Senta aqui com a gente. Desculpa, é só por idade que eu estou chamando. Que ele já está com 70, a gente tem que prestigiar. Cumprimenta ali o nosso... Opa! Então, por favor, comandante Júlio César, a palavra é sua. Se quiser ficar em pé aí mesmo, pois não. Só para... É muito importante, né? Fizemos a despedida do tenente-coronel Alessander, que falou que ia aposentar, não aposentou nada, ficou lá né? Mas, na realidade, ele saiu do comando do batalhão. E o tenente-coronel Júlio César, né, está se apresentando, conhece bem, falou que eu o recebi na ambiental. Faz tempo, então, que você está na ambiental. Não é? Então, seja bem-vindo à nossa OIDA. Nós precisamos muito da PM ambiental, né? Nós precisamos da legalidade, da forma como ela atua. Nós precisamos desculpa as costas. Nós precisamos da segurança que ela representa. Nós precisamos do policiamento delegado, que mudou muito. A atividade delegada da ambiental mudou muito a nossa forma de agir na Seclima, né, na OIDA, mudou muito. Hoje nós temos um patrulhamento diário lá na região. Pedimos, né, para eles efetivarem as requisições do MP, porque o MP não é pedido que eles fazem, eles requisitam. E se a gente não cumprir, eles abrem um inquérito civil, ou no secretário, mas no prefeito.
e passar por um inquérito civil, são 15 anos, no mínimo, respondendo. Né? Chamado, tem que comprar... Imagine como funciona. 15 anos você respondendo um processo, tendo que pagar advogado. Então, o MP pede e nós temos que cumprir. Amanhã é uma determinação do MP, que me deu prazo. Então, tem que ver por esse lado, não é? Quem tem a responsividade aí somos nós, né? Eles abrem o inquérito civil e vão em frente contra, né? Eu até falei, eu peço, vamos, Luciano, eu peço para o MP ter a visão criminal em desfavor dos invasores, dos criminosos, de quem faz o parcelamento, movimenta a terra, vende os terrenos, e não uma visão criminal nossa, que estamos trabalhando. Isso é uma coisa muito... Porque fica fácil, né, pegar a gente. Então, eles falam, a gente faz. Não é? Não tem chabor, né? A gente quer proteger aí, inclusive, normalmente é o prefeito que responde pelo inquérito civil. Mas obrigado. Com a permissão do secretário, a palavra é sua, comandante. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado, coronel. Desculpa, bom dia, né? Bom dia a todos. Doutor Naline, um prazer estar aqui. E foi me designado há um tempinho para me apresentar. Acho que já são 28 anos de polícia, né? E como eu falei até com o coronel Washington, ele até não se recordava, né? Acho que é porque eu estava de terno, viu, coronel? Ele foi um dos responsáveis por eu me receber aqui no policiamento ambiental. Ele estava lá no 1º Batalhão, ele era o subcomandante do 1º Batalhão, e eu bati lá as portas pedindo para trabalhar no policiamento ambiental. Queria trabalhar na parte especializada da Polícia Militar. Já fazia parte da inteligência policial, tinha uma pequena carreira na inteligência policial, e queria conhecer a parte do policiamento ambiental, isso lá em 2009, faz um tempinho já, né? E o Major Washington me recebeu, fez a entrevista comigo, né? Foi apertado lá por ele, né? Me questionou diversas coisas, né? E aí me perguntou, mas você quer trabalhar onde? Eu falei, quero trabalhar no pelotão de Mogi das Cruzes, né? E aí ele já me surpreendeu que ele pegou meu nome, não, calma aí, passa o seu RE e tal, e em 2 meses eu estava já no pelotão de Mogi e fui conhecer o problema que eu tinha arrumado para mim, né? Área de mananciais, né? Pegava lá desde Salesópolis, Mogi, Biritiba, Mirim, pelotão imenso, um terço da Grande São Paulo, é apenas um pelotão lá, Mogi das Cruzes, mas eu acho que o comando deve ter gostado do meu trabalho e eu acabei ficando depois como capitão. Então, eu ingressei no policiamento ambiental em 2009, função mais básica do policiamento ambiental, que é o comandante de pelotão. Indo a capitão, comandei já a atual 3ª CIA, que é a Zona Leste de São Paulo e Alto Tietê, né? Permaneci na companhia. Recebi a companhia do então capitão Alessander, olha só, né? Ele comandava a companhia, eu recebia a companhia dele. E depois fui em outras funções, né? Eu era da inteligência policial e ela sempre nos chama. E eu fui trabalhar então na inteligência do policiamento ambiental, uma das agências de inteligência da Polícia Militar. Lá fiquei alguns anos e depois fui conhecer outras áreas do Estado, né? Na época, aqui é o 1º Batalhão Ambiental, né, o batalhão mais antigo, de 1949, para você ter uma ideia, né, Estocolmo foi em 72, né, e a Polícia Militar fala de meio ambiente desde 1949. Né, olha só como é que são as coisas, né? Então, e é a polícia ambiental mais antiga do Brasil. Então, aqui é o 1º Batalhão, né, ele foi fundado lá, era uma pequena unidade, né, e ele fundou o policiamento ambiental em 49, depois ele foi dividido o 2º Batalhão lá, Birigui, 3º Batalhão Litoral e Vale do Paraíba, 4º Batalhão Norte do Estado, São José do Rio Preto e região, e o 5º Batalhão, que é o Caçulinha, né, eu fui um dos fundadores, está aqui também o Major Irano, também estava lá comigo na fundação, Coronel Eno, o 1º comandante,
e fomos conhecer Campinas, Sorocaba e Piracicaba, né, 3 regiões administrativas do Estado. Para você ter uma ideia, ele nada mais é do que ele dividiu o 1º Batalhão. O 1º Batalhão era a Grande São Paulo, mas essas 3 regiões, né, totalmente diferente, uma dinâmica infracional diferente, dinâmica do efetivo diferente, de gestão de pessoas, gestão de materiais diferentes, né? E o Comando-Geral da PM, de forma muito sábia, aceitou a proposta do policiamento ambiental e adotou medidas de gestão junto ao governo estadual e realmente dividiu o 1º Batalhão em 2 batalhões. E hoje, então, o 1º Batalhão de área ele é o menorzinho, é capital e Grande São Paulo, é pouca coisa, né? É capital e Grande São Paulo, né? Quase não tem problema, mas é o que tem a maior população, 22 milhões de habitantes aproximadamente. Então, está aí o nosso desafio. Assumi o comando do 1º Batalhão recentemente, há cerca de um mês. Na verdade, a minha promoção a tenente-coronel se deu em maio desse ano, e o Coronel Navarro, que é o nosso comandante do policiamento ambiental, né, achou por bem aproveitar aí uma experiência que eu tinha de policiamento ambiental e me designou comandante do 1º. Na verdade, coronel, quando eu fui falar com o senhor, eu não tinha experiência nenhuma de policiamento ambiental. O senhor sabe como é que é, né? Todo mundo chega aqui e não conhece nada. E a gente acaba gostando da área, entendendo a área. Então, hoje, fiz cursos, né? O próprio CEP de policiamento ambiental, uma especialização na polícia, um curso um curso no Pantanal também, né, para outras medidas não só de comando e controle, para preservação ambiental, pós-graduação em Direito Ambiental, né, um curso de ESG, então a gente acaba se especializando nessa área para prestar o melhor serviço. Na verdade, tudo isso aí, algumas coisas acabam sendo as nossas custas, mas é realmente porque a gente olha a nossa finalidade, a nossa missão aqui, não só profissional, mas a nossa missão no mundo. Eu vejo que eu sou um privilegiado, viu? Porque eu trabalho, tenho 2 filhas, né? E a minha missão é deixar o mundo melhor para elas. Olha só, eu sou pago para isso. Eu sou um privilegiado, né? Olha só como é que é interessante isso aí. Então, qual que é a sua função? A função é ver minhas filhas e vou ter os meus netos, quem sabe, né? E minha função qualquer é deixar o mundo melhor para eles. E ainda sou pago por isso. Então, eu acho que Deus é muito bom comigo. Então, essa, na verdade, de forma muito breve, a minha carreira, né? Pretendo, à frente do 1º Batalhão Ambiental, contribuir, seja com OIDA, ou seja com qualquer outro tipo de serviço que a Polícia Militar presta, tá? E hoje a Polícia Militar ela evoluiu bastante, muito. Hoje temos uma carta de serviços da Polícia Ambiental, né? Está lá o policiamento ambiental, né? Ou seja, o policiamento preventivo, evitar que a infração ocorra, o policiamento e apoio ao agronegócio como medida ambiental, né? Furto, roubo de insumos agrícolas, de agrotóxicos, tá? Por exemplo, né? Que são materiais, são insumos controlados, que, se forem subtraídos, vão ser utilizados de forma descontrolada, desordenada, e vai causar a degradação ambiental. A fiscalização ambiental é um outro serviço nosso, que é realmente a parte de autuação ambiental, a parte do policial realmente ir lá em loco, não só passando e fazendo policiamento preventivo, mas ir lá e fiscalizando em si. O geopatrulhamento, que é uma tecnologia que estamos adotando, né, para potencializar a ação do nosso policial ambiental. A gente não consegue hoje fazer nada sem tecnologia, ou seja, nós temos limites de efetivo, e sempre vamos ter limites efetivos de meios. Se não usarmos a tecnologia, o nosso efetivo ele fica muito limitado na sua capacidade, na sua eficiência. Então, o geopatrulhamento é um outro serviço. A parte de apoio à defesa civil, aprendemos isso com o tempo, né? São Sebastião, há cerca de 3 anos, né? Foi uma das primeiras experiências do policiamento ambiental em apoio a ações de defesa civil.
né, com deslizamento, né, a polícia ambiental que, por vezes, conseguia levar os bombeiros em áreas inacessíveis, tá? Nós tínhamos equipamento, tínhamos a viatura e tinha o homem preparado, não é só o equipamento de uma viatura 4x4, mas o nosso homem está preparado para operar aquilo. Também outro evento de envergadura, né, não dá para deixar de citar, é Rio Grande do Sul em 2024. Né? Então, realmente, foi uma experiência nova para o policiamento ambiental. Fazíamos o patrulhamento de segurança pública nas ruas de Porto Alegre, né, uma coisa nova, inusitada, que é fazer o policiamento de segurança em área alagada. Né? O barco não tem freio, né, e tinha cruzamentos lá. Né? Então, era um problema, porque a população de Porto Alegre estava se utilizando de barcos, então tinha trânsito de barcos ali. Tá? E é um povo que tem uma cultura bélica muito mais forte. Então, o nosso policial teve que entender isso. Né? E eu tive o privilégio de chefiar a sala de situação aqui de São Paulo, que controlava o efetivo lá e dava apoio ao efetivo lá no Rio Grande do Sul. E outro serviço nosso é realmente a integração com outros órgãos que nós possamos agir aí, seja por delegação ou seja por complemento. Uma delas aí que eu vejo é realmente a atividade delegada, que nós apoiamos a prefeitura. Tá? Então, essa carta de serviço da Polícia Ambiental, estamos à disposição realmente para a Prefeitura de São Paulo, né, e para as prefeituras aqui na Grande São Paulo, para trabalhar em conjunto e contribuir, porque essa é a nossa finalidade. Acho que é isso, por enquanto. Agradeço a oportunidade de estar falando, de estar me apresentando e me colocando o 1º Batalhão à disposição dos senhores. Obrigado, comandante. Não faça isso, hein? Que a gente é pedidão. Nós pedimos tudo aqui, organizamos, choramos milonga, corremos atrás, nós fazemos o possível realmente para resolver os nossos problemas. Mas só para uma explicação que o comandante falou, a PM ela tem áreas de especialização, né? Tem a ambiental, a rodoviária, né? O choque, o trânsito. Cada área geralmente segura aí os melhores profissionais durante quase toda a carreira, né? Isso aí fica fácil da gente perceber, né? Então, seja bem-vindo. Nós vamos fazer OIDA 2. Nós precisamos fazer OIDA 2, não é, Osmar? OIDA 2, porque nós temos regiões... A OIDA 1, graças a Deus, nós estamos aqui a pleno vapor. Mas a OIDA 2, nós temos regiões muito grandes, e chegar lá com efetivo reduzido, chegar lá com poucas máquinas, chegarmos lá com poucas equipes de desfazimento, nos expõe muito. Nós mantemos muito sigilo do local por um motivo, não é porque nós somos corruptos, né? Nós mantemos o sigilo do local para não chegarmos lá no local e ter uma armadilha montada contra a gente. Então, a gente mantém o sigilo justamente para não saberem. Sem sigilo, eles já tentaram, várias vezes, fecharam a avenida com pneu, colocaram fogo no pneu. Imagine se eles souberem onde nós vamos, eles montam lá uma casa de caboclo, né, como diz meu pai, não sei o que significa, mas montam lá uma armadilha para a gente, e como é que nós ficamos? Então, o sigilo é para isso, é para a nossa segurança, né? E é muito importante. De qualquer forma, seja bem-vindo. No nosso convênio, que nós estamos atualizando, lá está lá. Desculpa, já estou pedindo. Lá está lá, pelo menos uma OIDA 2 mensal. Já faz, está aí o Gurgel de testemunha, né, Gurgel? Já faz alguns meses que nós não temos uma OIDA 2. E comandante, é o MP. Não é? Eles olham lá, mas vocês não vão lá
E aí a gente fica com receio, né, nós temos que ir. E tem lugar que realmente... Eu cito aqui Schmidt, Sete Praias, Combica, são lugares que nós temos, pelo menos, embargadas lá, 30 construções em andamento. E com a nossa OIDA 1, mesmo o Osmar, na condução aqui dos trabalhos, fica difícil. Fica difícil. Eu fico escondido, né, para ninguém descobrir que sou eu, né, que sou da coordenação. Aí o Osmar grita lá de cima: coronel, nós vamos derrubar essa daqui. Falei, aí eu olho para trás, não tem ninguém. Falei, vamos, Osmar, vamos lá. Ele é animado. Mas, olha, graças a Deus, viu, secretário? Viu, comandante? Graças a Deus nós temos que o pessoal é um trabalho difícil, eu falo toda reunião isso. Não é? A gente fecha o umbigo, traz aqui o nosso tercinho de Santa Rita e vamos em frente, porque o trabalho é difícil. Mas a represa está pedindo, ela está estado terminal quase, não é? Então a gente precisa continuar trabalhando. Obrigado. O senhor quer falar alguma coisa ou deixa para o final? Agora, então, nós vamos... Agradecemos aí o comandante Júlio César, esperamos uma passagem profícua aqui, principalmente, né, em apoio aqui à nossa OIDA. Agora nós vamos falar aqui o pessoal da CETESB, né, que autorização para construções em áreas de proteção e recuperação de mananciais. Faça favor, seja bem-vindo. Depois eu só peço o nome completinho do senhor para a gente fazer um certificado, tá bom? Bom dia a todos. Bom dia. Vou falar o quê? Das autorizações, os documentos, das ações da CETESB, né, na área de mananciais, que ela também atua na área de mananciais. A Agência Santo Amaro, ela engloba toda a zona sul de São Paulo, vai desde o zoológico, tem imigrantes, e vai até o extremo sul do município. Então, essa está falando que a Agência Santo Amaro é responsável pelo licenciamento das edificações e empreendimentos localizados em área de proteção dos mananciais e na área de proteção e recuperação dos mananciais do território Billings, Guarapiranga, e da área de proteção dos mananciais do Risco Capivari e Monos. Né? Bom, aí eu chamo de recursos naturais, que é o alvará de licença em APM e APRM. Então, quando você tem um empreendimento, que é uma dessas áreas, né, você vai obter o quê? O alvará de licença em APM ou APRM. Aí tem o quê? A autorização para a supressão de vegetação nativa, a intervenção de preservação de área de preservação permanente e o licenciamento de fontes de poluição, que a gente emite a licença prévia, instalação e de operação. Tá? Bom, a legislação. Da área de proteção dos mananciais, do Capivari e Monos, hoje é a Lei 11.72/76. Anteriormente, todas as bacias eram regulamentadas por essa lei. E aí, em 97, foi criada a Lei 9866, né, e que possibilitou a criação das áreas de proteção e recuperação dos mananciais. Então, ela definiu algumas áreas que se poderia edificar, outras não, que não chama-se área de restrição à ocupação, e assim vai. E aí, em 2006, foi criada a Lei Estadual 12.233, né, que é da Guarapiranga. Essa foi a primeira lei que foi criada como área de proteção e recuperação dos mananciais. Agora, e depois, aí, em 2009, foi da Bacia do Billings, tá? Então, é isso. Pode passar. Agora, a legislação para que a gente analise uma supressão de vegetação, uma autorização para intervenção em APP, que é a lei federal, essa aqui é da Mata Atlântica, né, que ela dispõe sobre a utilização da proteção, né, da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. Aí depois tem o Código Florestal, né, que foi em 2012, e depois a resolução... acho que todos conhecem essa. E a resolução cima, que dispõe sobre procedimentos de análise e supressão de vegetação nativa para parcelamento dos solos, que define as áreas permeáveis, as áreas que tem que ficar com vegetação. Tal. E a resolução C1000,
ela dispõe sobre os parâmetros da compensação ambiental. Quando você previamente solicita um processo, uma autorização para suprimir a vegetação ou a intervenção em APP, você vai ter que compensar, e é ele que define esses parâmetros da compensação, né? E que a gente analisa e vai exigir que vai culminar numa emissão de um TCRA, que é um termo de recuperação ambiental. E aí tem o licenciamento das fontes de poluição, que é esse decreto 8468 de 79, né? E que ele dispõe do controle de prevenção de poluição. A gente tem os parâmetros de emissões de, por exemplo, tem o quê? Você vai o controle de quê? Emissões atmosféricas, né? Do solo, lançamento de efluentes, ruído, vibração, tal. Tudo tem um parâmetro. Então, a gente vai verificar se esses parâmetros estão sendo atendidos, né? E a gente exige no licenciamento isso, a gente controla essas emissões. Tá? É isso. Então, as licenças para atividades do território Billings, Capivari e Monos, elas são atividades relacionadas no anexo 2, da deliberação normativa CONSEMA, ela passa para quem passa a licenciar é o município, né, que permitiu que fosse licenciado. A licença do Guarapiranga, não, ela continua com a CETESB, a legislação não está compatibilizada, ela ainda continua conosco. Seja de uma residência, seja de um comércio, qualquer atividade da Guarapiranga é a CETESB que é responsável pelo licenciamento. Enquanto que na Billings e na Capivari e Monos, não. Ela é o município que está habilitado a fazer o licenciamento. Esse aqui foi até nós pegamos no GeoSampa, só para curiosidade, que tem um perímetro, né? Esse aqui está indo aqui. Ele vai. Aqui é. Aqui ele vai mostrar os perímetros das bacias, né? Aqui é o da Guarapiranga. Aí você tem o da Billings agora, né? E depois a gente vai lá nos perímetros das APAs, Bororé, Colônia e Capivari e Monos. E agora a gente volta para os perímetros das bacias, para você ver a sobreposição que tem da área de mananciais, tanto da Billings, da Guarapiranga, e ali. E no extremo sul ali de São Paulo, é a dos rios Capivari e Monos, que é o perímetro total da APA Capivari e Monos. Então, você tem essa sobreposição das bacias com as unidades, né, do município. Pode falar. Por favor, então, Capivari e Monos ali, a subprefeitura, ou uma das 4 lá do final, é elas que dão licenciamento para construir em áreas de mananciais? Ou é concorrente? Não. É a CETESB que dá? Não, ela pode fazer. Dentro da liberação normativa CONSEMA, tem algumas atividades que você pode fazer. Por exemplo, você tem o anexo 1, que é obras de transporte, né, de limpeza de cursos d'água, mas eu não lembro agora. Sim. A prefeitura está habilitada, ela que faz, né, corredores de ônibus, ela que faz. O anexo 2 da liberação normativa CONSEMA, ela fala de atividades industriais, tem alguns quinais, e que o município ele está habilitado, o município de São Paulo está habilitado a licenciar. Tá? Então, a prefeitura, o município de São Paulo pode licenciar, na verdade, ele deve licenciar porque ele está habilitado. Né? Então, assim, uma residência, comércio, isso é tudo, a gente nem faz, é a prefeitura que faz. Ela que é responsável pelo licenciamento. Desculpa. Tem uma... Eu chego numa operação, tem lá numa placa. Em busca do licenciamento, né, ainda tem 120 dias para licenciar a construção daquela casa. É um lugar... Eu sou meio traumatizado, porque a gente ouve falar, por exemplo, Parelheiros tem 100% de área de mananciais. Sim. Então, não deveria construir nada. Né? Mas aí a gente fica com essa... Né? E a Fabiana, não, tem a legislação, a Fabiana tem legislação que permite. Então, eu fico meio revoltado. Mas, outro dia, a gente chegou para desfazer uma residência, ela grande,
E eles estavam parcelando. E aí o próprio fiscal de postura falou, não, tem 120 dias para regularizar. Aí o Gilson me falou uma coisa, né, que eu achei muito importante, que, na realidade, eu deveria ter desfeito, porque eu não tenho que esperar os 120 dias. O prazo para ele conseguir o alvará, a autorização para a construção, se encerrou naquele dia que eu cheguei para fazer o desfazimento. Tem o nome isso, eu não sei agora? Não, isso aí, você vai Por fazer o favor. desfazimento. Então, vamos imaginar que eu chego, isso acontece, muitas vezes é bem comum. A ambiental, ela autua, né? E aí nós ficamos sabendo, eles comunicam, o próprio Ministério comunica, e aí que nós vamos lá. Aí eu, geralmente, dependendo, se é uma residência, você faz o quê? Você faz uma convocação, você dá um prazo de 90 dias para ele iniciar o processo de regularização do empreendimento, da residência, no caso. Ou se ele suprimiu a vegetação e tal. Você dá essa oportunidade. E aí o que acontece? Quando ele solicita o processo, ele faz uma solicitação, ele tem 120 dias para apresentar toda a documentação necessária para a análise do processo. E aí vai, a gente vai analisar, vai ver se vai dar comuniques e tal. Então, o que ele tem? 120 dias para juntar os documentos, depois ele tem mais 120 dias num primeiro comunique e depois mais 60 dias. Então, esse é o correto. Lógico que você tem processos que dependem de documentos que são mais difíceis, que nem eu estava analisando o processo, que é uma área tombada ali da Avenida Atlântica. Então, para conseguir esses documentos, é mais difícil. Então, você acaba dando um prazo mais longo para ele, né? Você entende que é da dificuldade de obtenção e tal. Mas, em 120 dias, acho que se confunde os 120 dias para você juntar a documentação, para começar a análise, finalizar o checklist, mais 120 do primeiro comunique, mais 60 do segundo. Eu acho que 120 que está te falando é de apresentar os documentos para entrar em análise do processo. Eu imagino que seja isso. Mas se eu chego antes dos 120, eu posso desfazer em cima de qual orientação lá? Lembra, Gilson? O Gilson é da CETESB também, doutor? Isso eu já não sei. Ele Deve ter alguma confusão, eu acho. E eu perdi o desfazimento de uma... Alô, Isso é muito importante para a OIDA. Porque... bom dia. Aí pode parecer um conflito, mas a situação é a seguinte. Nós temos uns prazos que são determinados pela lei federal de crimes ambientais, que traz o direito de defesa do cidadão. Então, a gente vai, autua, intima, ele vai na conciliação, que a gente tem essa etapa de conciliação, para ver se ele vai parar de fazer, se ele vai continuar a fazer, se ele vai entrar com o processo de licenciamento e de regularização. Tudo isso é estabelecido no atendimento que a Polícia Ambiental faz. Aí o cidadão vem para a CETESB e inicia o seu processo. Aí ele está cumprindo aquela que ele está se defendendo. Normalmente, ele é autuado, ou advertência ou multa, né, porque é o valor, né, que é acima de R$ 1.000 já não dá mais advertência, é o que a lei federal diz. Mas, por outro lado, a legislação diz o seguinte: o cidadão, para ocupar e fazer uso daquela tipo de empreendimento, ele precisa de uma anuência prévia. Então, se ele não obteve essa aliência prévia, essa anuência, que é a própria aprovação, ele está errado. Se ele está errado, tira. Entendi. Então, ele primeiro precisa conseguir a licença para começar a construir? Todas ou então... as leis falam assim, Tá. você pode fazer isso atendendo os critérios dessa lei ou de outras, né, que incidem na propriedade, e todas elas falam, você precisa primeiro obter a aprovação, depois iniciar a sua obra. Essa regra é válida em todo o território nacional, tanto para os municípios como para nós. Tanto é que, se o cidadão vai e começa a construir um prédio, em seguida já vem o pessoal de postura, já vai lá e multa. Né? Então, sempre ele tem que ter a aprovação prévia à edificação. Os casos que a gente pega, nenhum é assim. O cara já construiu, já danificou, já criou um dano. Né? Então, ele, na minha opinião, merece a penalidade que a OIDA está aplicando nele. Tá bom?
estava lá, Zé? Você estava nessa daí? Lamentei. Pois não. Então, quando a ambiental pega, aí tem a conciliação, que ele está falando, que é firmado um TCRA. E esse TCRA fala assim, olha, você vai lá na CETESB e você vai regularizar a sua edificação, o seu comércio, seja o que for, a sua supressão de vegetação, a sua intervenção em APP. Então, ele tem que regularizar isso. Antes tem que pedir para ver se pode. Não, é assim, quando ambiental, ele autuou, tal, aí ele vai lá, tem uma conciliação também. Ele vai saber explicar bem, muito melhor. Deixa eu falar o nosso entendimento como é que é, né? Existem as medidas acautelatórias que elas são aplicadas de imediato no momento da fiscalização ambiental, que são aquelas que é para garantir de que não haja uma continuidade ou um agravamento do dano ambiental. Então, sempre que houver o indício de infração ambiental e que aquela condição ela pode agravar o dano ambiental, aí é dever do agente fiscalizador, desde que seja dentro da legislação ambiental, não pode ser só legislação de postura municipal, tem que ser dentro da lei ambiental, ele aplicar as medidas acautelatórias. Entre elas está o embargo e está a demolição. Tá? Isso não é sanção de polícia. Tá? É uma sanção de polícia administrativa, mas não é uma sanção do processo administrativo que vai correr o contraditório para a defesa depois. Né? Exatamente. Então, aquela medida, na verdade, que o policial nosso ele acaba aplicando e até o agente municipal que vai aplicar com fundamento na norma ambiental, ele vai aplicar no momento a medida cautelatória. Né? E aquela medida cautelatória, por vezes, ela coincide com a sanção que é prevista para aquela infração, então ela é convertida de medida cautelatória a medida sancionatória após o processo administrativo. Então, isso que a gente tem que observar. Se o que está acontecendo lá, ele agrava o dano ambiental, se houver a continuidade, sim, é uma infração ambiental, há indícios de que sim, não teve o contraditório, ampla defesa para nos dizer, mas há fortes indícios de que sim. Então, aplique-se a medida de demolição, a medida de embargo, né, com fundamento de que, se houver a continuidade do que está acontecendo, ou seja, ele pode ocupar e pode começar a ter uma atividade, nem que seja não comercial ali, por exemplo, uma moradia, ele vai agravar o dano ambiental e aí se justifica, então, adotar essas medidas. Então, é assim que é feito. Então, no nosso caso, se justifica sempre. Ele põe postes de luz, chama o mercadinho, não é? Então, muito obrigado. Me senti agora até triste de não ter desfeito aquela casona lá. Vamos voltar. Obrigado. O que acontece, às vezes, que é um conflito de direitos, né? Então, por isso que a gente acaba falando do direito à moradia, né? Que também é um direito fundamental, assim como o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí, quando há esse conflito, então, não pode estar ocupado. E aí, realmente, a gente fala, né? Se tiver um muro e a pessoa usa aquele muro de casa, é a casa dela, a gente não pode demolir nem o muro. Né? Mas se tiver uma construção, aquilo ainda não é uma residência, não é um lar ainda, não é ocupado, aquela casa pode. Mas aquele muro que é ali, que é utilizado, ele encosta ali, esse não pode. Né? Então, é realmente esse conflito aí que a gente acaba entendendo. Coronel, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. Vamos. Eu sou mestre e doutor em Direito Constitucional, né? E professor de Direito Constitucional. O que eu acho que há uma inexata compreensão dos direitos fundamentais é que eles têm várias dimensões. A primeira dimensão dos direitos fundamentais são daqueles 5 que estão no artigo 5º da Constituição, no caput. Vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança. Só. Depois tem 78 irradiações desses 5 direitos. O direito à moradia não estava na Constituição em 1988. Ele surgiu muito depois, foi para o artigo 6º dos direitos sociais, mas o mundo inteiro fala, é um direito de 3ª ou 4ª dimensão. Então, não é justo, não é legítimo, não é legal que alguns milhares, em nome da moradia, comprometam o direito à vida de milhões. É isso que está acontecendo na Guarapiranga. A contaminação da água,
a perda de profundidade da represa, né? Essa situação está colocando em risco mais de 6 milhões de paulistanos que vão ficar sem água para beber. Em nome de que direito de moradia? A região dos mananciais é região de proteção dos mananciais. Não é região de moradia, né? Moradia tem que ser em outro lugar. Então, eu acho que isso é muito claro. Estou tentando mostrar para os juízes, para os promotores, para que não haja nenhuma concessão, nenhuma transigência com o direito à vida. É a vida de 6 milhões que está em risco. E as moradias lá não são de coitadinhos, né? São moradias de empreendedores, de gente que está ganhando dinheiro ocupando. Perfeito, secretário. Acho que essa leitura que o senhor fez é perfeita. E ela se enquadra perfeitamente também nas ações que a gente faz. Por quê? Quando nós não vamos por causa de uma residência que será transformada em moradia. O foco não é esse. O foco é a ocupação como um todo, que se configura como um loteamento irregular, e ele, se consagrando, vai trazer um volume de pessoas, uma densidade demográfica tal que vai comprometer a qualidade do subsolo, do solo, da água, a supressão da vegetação, e aí desencadeia toda aquela gama de males que a gente já conhece para o ambiente. Então, o nosso foco sempre é a ocupação irregular, e todas elas em média ou grande escala. Não é a casinha. A gente não vai por causa da casinha, tá certo? A casinha está lá no meio, mas é a ocupação como um todo, que é exatamente essa questão que o professor Naline colocou. Obrigado. Me desculpa, Gilson, eu não acho que é uma ocupação irregular, nem um parcelamento irregular. Eu acho que é ocupação clandestina. E parcelamento, eu falo isso daí porque irregular dá aquela ideia de que pode ser regularizado. Não pode ser regularizado, não tem como, já deveria ter sido feito antes, né? Então, é clandestina, é ilegal, né? A gente usa o termo irregular porque é assim que está dito na lei, né, que é a parte regularização. Esses casos, em última análise, eles são passíveis de ser regularizados desde que eles mudem completamente o seu projeto de implantação. Aí eles conseguem se regularizar, atendendo os índices urbanísticos, as restrições do zoneamento, etc. O que ocorre é que eles nunca vão fazer isso. Por quê? Eles têm milhares de pessoas para pegar dinheiro e colocar lá dentro. Aí essa situação passa a ser, então, aquela clandestina, a ocupação clandestina, que também é irregular, e essa, claro, não vai ser regularizada nunca. Tá certo? Não, imagina, tá. Tem tudo a ver com o nosso OIDA. Ele está mais acostumado com a ele está mais acostumado com a OIDA, vai. Dúvida quanto a... Precisamos chamar o MP também para conhecer como funciona o nosso trabalho, não é fácil. Então, eu já tinha falado anteriormente, né? Então, a Guarapiranga, então, quem licencia é a CETESB, residências, comércio, serviços, indústrias, continuam com a CETESB. Tá? A Capivari Monos, ela é a edificação de edificações, alguns empreendimentos dos rios no Capivari Monos, é competência do município, conforme definido pelo parágrafo 2º do artigo 3º da Legislação Normativa CONSEMA 1/2024. Tá? A Billings também, ela tem essa possibilidade, né? Ela foi compatibilizada à legislação, então a regularização de empreendimentos, residências, serviços e atividades industriais relacionadas ao anexo 2 da legislação normativa CONSEMA passou a ser de competência do município, né? Porque a legislação municipal e a estadual foram compatibilizadas, mas as ocupações em aro, que na lei na Billings ela trata como aro, ela remete à CETESB. Então, a CETESB mantém todas as atividades que estão em aro, fica com a CETESB que detém
essa atribuição. Essas áreas, essa área, ela está bem delineada, está bem definida? Tá, só dar uma. Isso, a aro que. Assim, o que é o aro? É que a gente chama aro porque está na lei específica. Então, a aro, o que acontece? É o que chama de APP, o que é APP, que está no Código Florestal, ela é aro, nós chamamos de aro, está na lei. São duas principais, que é a faixa de APP, e você tem o quê? Você tem a cota máxima de inundação. Você tem a cota máxima. Mas aqui, ó. Tá. Olha, está aqui no artigo 18 da específica da BINES. Então, nas áreas de preservação permanente, na lei federal, que era antiga, né, que é o Código Florestal, o Código Florestal e as alterações posteriores, que hoje que a legislação, o Código Florestal tem atualizado. As terras indígenas bem tombadas por interesse arqueológico, preservação ambiental. Isso é muito... Nunca vi. O que tem muito também é na faixa de 50 metros de largura. Você tem a represa, você tem a cota de inundação máxima do reservatório, então você tem uma faixa de 50 metros em projeção horizontal. Então, esse aro, você não pode ocupar, você não pode construir, você não pode fazer nada. Você tem só... É lógico, você tem algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, você pode ter... você tem um evento, você tem uma cobertura removível, você pode ter lá, você pode ter rampas de lançamento de barcos, pontaletes para barcos, pontaletes para pesca, sabe? Você pode algumas atividades são permitidas, né, nessa área, mas é sempre ligado à questão náutica ou de pesca, de lazer. Tá? Não é nada que vá... Não, nada de impacto, nem nada de impacto, né? Tá. E o que são nas unidades também, que é a unidade de conservação, né, pela lei federal, que é unidades de conservação, mas são federais, né? E essas são as principais, as duas, que é a faixa de EPP e os 50 metros do corpo d'água da represa. Que é propriedade da EMAI. É da EMAI. Se você quiser... EMAI... Então... Essa faixa entre a área de operação do nível do reservatório, né, que é o nível que ele é operado diariamente, e o nível máximo, que é o limite máximo de inundação do reservatório, é da EMAI. Dali para fora é particular, então incide sobre propriedade particular. Pode, nesse contexto, ter também propriedade da EMAI envolvida, mas não necessariamente é dela. Tá bom? Alguns processos antigos que eu já analisei, você tem o quê? Você tem até empresas conseguiram o comodato da EMAI, que geralmente são a faixa de 10 metros, 12, 15 metros. Então, você tem empreendimentos que foram residências, que foram implantadas até antes do Código Florestal 65, que ela está regular, ou mesmo depois, antes de 76, que é a área de proteção dos mananciais, você comprova que ela está lá, ela está de uma forma regular. E algumas, né, na verdade, já tinham um comodato da EMAI autorizando que ela utilizasse aquela área, de uma faixa de 10 metros, 12, 15. Então, é isso. Então, aí, acho que voltar aqui. Então, a gente faz quais são as autorizações que nós emitimos, tá? Autorização de supressão de vegetação nativa e intervenção em área de proteção permanente. A supressão de vegetação exótica, a CETESB não analisa, compete ao município, tá? Então, o que a CETESB faz? Ela pega a atividade de supressão de fragmentos de vegetação, a vegetação isoladas, obrigado. Ela não é a prefeitura que está habilitada para fazer essa autorização, tá? Então é assim. Agora, quando você tem uma vegetação, mesmo seja isolada, em aro, aí seja APP ou nessa faixa, é a CETESB. Então, o município está habilitado a fazer a vegetação nativa, exceto em aro e na PP e na faixa dos 50 metros, tá?
E agora, de forma nenhuma, a gente não analisa. Muitas vezes vem um pedido de expressão de exótica que não está. A gente fala, olha, você vai na prefeitura e obtém na prefeitura. Nós não fazemos, né? Tá bom? É isso, né? Não, é que fala do tipo de vegetação, né? O estágio, mas acho que isso não é o caso, né? Então, a interação de APP, né? Ela tem onde estão os artigos da lei federal, né? Que é o Código Florestal, né? Atualizado, coberta ou não por vegetação. Então, você tem vai intervir, geralmente quem pede esses processos é a Sabesp e até a prefeitura, né? Que ela vai estender uma rede, vai implantar uma elevatória de esgoto, e é sempre numa parte baixa, né? Então ela sempre vai estar na APP. Então ela faz, é um processo, ela vai e implanta, a gente faz o alvará, se ela está em área de mananciais, ela tem a autorização ela obtém a autorização para intervenção em APP, ela firma um TCRA, faz o plantio, né? Então, vegetação de competência municipal. Olha lá, autorização para cortes exemplares arbóreos, nativos isolados, vivos ou mortos, em área urbana, situados fora de área de preservação permanente, fora de unidades de conservação estadual, federal, excluindo as áreas de proteção ambiental, APA, né, será emitida pela prefeitura. O órgão municipal habilitado para o licenciamento ambiental, nos termos da liberação, autorizar o corte de exemplares arbóreos isolados na área rural, associados ou não à implantação de empreendimentos. Na área rural também, a prefeitura está habilitada, né, a fazer a expressão de vegetação, a autorização. Olha lá, os órgãos, o municipal que está habilitado, o município de São Paulo está habilitado, né, para iniciar atividades relacionadas ao inciso 2 e do anexo 1 de imóveis rurais, desde que a implantação não implique expressão de vegetação nativa em estágio inicial. Tal. Você tem uma série de senões assim, que precisa sempre observar. Tá? Então, pode passar. Os processos de licenciamento e autorização em imóveis rurais, o município terá de verificar as informações relativas à área de operação permanente, reserva legal de uso restrito, bem como aquelas referentes à situação e à condição processual no cadastro no CAR. Né? Então, ele tem que observar isso para poder aprovar. Tá? Então, é uma coisa mais complicada. Né? Então, assim, quais são... nos últimos 2023 para cá, nós emitimos, a Agência de Santo Amaro emitiu 223 alvarás de licença, tanto de APM como APRM, e autorização de vegetação nativa e intervenção permanente 16, é um número até baixo, até quando a gente estava, o Gilson viu e tal, mas porque, assim, quem geralmente pede é a Sabesp, ou a prefeitura, e não tem um número muito grande de pedidos. Geralmente, quando alguém vai solicitar, a maioria dos processos eles são ou arquivados ou indeferidos. Por quê? Porque ou ele não apresenta a documentação correta, ou o projeto não está de acordo, porque você... se não for uma obra de saneamento, assim, isso não tem como aprovar. Né? Assim, poderia ser a autorização para a expressão de vegetação nativa e permanente para regularização, mas dificilmente alguém vai lá e consegue regularizar, nem pede, na verdade. Esse que é o mais dificuldade. E esse que nem o alvará foram 223. Deve ser 1/3 ou menos de 1/3 do que das solicitações, porque as pessoas também não conseguem aprovar, porque não tem documentação, não tem dominialidade, uma série de coisas não conseguem, não tem área permeável exigida, né? Porque quando a gente analisa um alvará, um documento fundamental, que não sendo residência, pode ser comércio, indústria, qualquer coisa, é a certidão de uso e ocupação do solo. Isso é essencial. Sem esse documento, para esse tipo de atividade, você não consegue alvará. Porque a prefeitura, a gente tem que aprovar de acordo com a legislação municipal. Então, lá que vai dar os parâmetros de taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, a permeabilidade e tal. Então, se eu tenho um processo da Guarapiranga, que a gente aprova, você tem uma certidão, e eu peço 20%, a prefeitura pede 30%, ele não tem 30%, a gente indefere.
a gente vai emitir de acordo com a legislação mais restritiva. Então, assim, são números muito baixos do que de pedidos, tá? E as licenças prévias de instalação de operação, que são das fontes de poluição, foram 813, que são pouquíssimas que são negadas, indeferidas ou arquivadas, né? Porque já é um processo que já vem vindo de indústria, então já é mais controlado, assim, já é mais fácil obter essa... Claro. Desses alvarás, autorizações e licenças já emitidas, a gente, como prefeitura, teria como acessar assim, algum mapa ou base de dados para a gente ter um acesso rápido para saber se uma área, um local específico já teria essa licença ou não? Não, a intervenção, não. Porque a gente pegou no sistema quais foram emitidos. Tá? O alvará também não existe o endereço tal. A gente tem os arquivos, os alvarás, a gente conta, entendeu? O que a gente tem, e também as licenças, também é o número de licenças emitidas. Então, a gente não tem um banco de dados falando, essas são que obtiveram as licenças, a autorização foi tal. Não existe um banco de dados formulados com as informações de quem obteve, e o local. Né? Não temos. Não há um registro estatístico da transparência de quem obteve isso? Não. Eu estou falando porque... Não tem, porque é um... É interessante, né? Porque a gente não tem perna para isso, né? O senhor tem uma ideia? O solo sagrado, nós estamos pedindo terreno para plantar aí milhares de árvores. Estou aqui, né, esperando os senhores para nos sugerirem aí os locais com propriedade, tudo, para plantarmos as árvores, né? Imagina, né, o crédito de carbono que a cidade vai ter, né? É lógico que o crédito fica com o proprietário do terreno, porque, às vezes, eu fiz o contato com o solo sagrado, nós estamos meses pedindo, porque eles têm uma área muito grande lá. Né? Não sei se o senhor conhece. O senhor já foi na OIDA com a gente? Já. Já foi várias vezes, eu estou vendo. É que eles falaram, nós estamos pedindo autorização para saber, para a CETESB aqui, a gente não consegue, não tem como ver. Eu falei, eu não tenho como ver isso. Mas é interessante ter. Pois não. Eu pedi. Pois não. Posso falar? Márcia Nascimento. Bom dia a todos. Sou da Secretaria Executiva do Programa Mananciais. Eu queria só lembrar que existe nas leis, tanto da Billings quanto da Guarapiranga, desde 2006 e 2009, né, a necessidade de uma implantação de sistema gerencial de informações, justamente para poder compor todas essas informações que a Fabiana coloca e tantas outras. Né? Eu sei que existe uma iniciativa de muito tempo, né, desde o início dessa requisição por legislação, no Comitê de Bacia do Alto Tietê. Eu acredito que isso esteja ainda sendo elaborado, mas a gente ainda tem esperança de que venha a se concretizar por meio do Comitê de Bacia Hidrográfica. Acho que a Fundação Agência de Bacia está buscando a implementação desse sistema e que trará não só a questão dos alvarás, mas também a questão de monitoramento de qualidade da água e todas as outras informações de todos os municípios que compõem as bacias da Guarapiranga e da Billings. Obrigada. Vou falar. Olá, bom dia a todos. José Paulo, do CREA São Paulo também. Bom, esses alvarás, eu percebo que tem 223 foram autorizados. E nós acabou de fazer a pergunta e nós não temos essa localização. E você comentou que é um terço, simplesmente, que foi... Talvez até menos de um terço. Então, e os outros 3/4 aí, nós não sabemos, foi negado ou não teve o complemento. Quer dizer, esses empreendimentos podem ter sendo implementados sem a licença devida. Sim. Então, de certa forma, a gente não consegue ter. Seria interessante se a gente pudesse ter esses endereços ou esses nomes, alguma coisa, para a fiscalização em cima, porque aí, fatalmente, eles devem estar implementando isso provavelmente sem alvará. É que a CETESB, a Márcia sabe isso também, ela trabalhou lá com a gente, que os sistemas que a gente utiliza são muito antigos. Então, ainda tem o CIGAM, ainda está lá. Quer dizer, então, a CETESB está num processo, a Secretaria, a CETESB, num processo de modernização de plataformas. Então, assim, eu acho que isso, daqui a algum tempo, a gente vai conseguir fazer isso. Mas hoje, como
Você tem o CIPOL, que é de 97. O CIGAM, que acho que deve ser de... mais ou menos... 99, acho que 99 e 2000. Então, são sistemas muito antigos. Então, que isso está sendo... Século passado. Século passado. Então, quer dizer, isso vai ter que ser... Está sendo já um processo de alteração. Já. Complementar uma coisa dele. Debeus, bem colocado, eu acho ótimo ter essa informação da CETESB, mas eu queria só lembrar que as legislações elas vieram trazendo uma questão de integração de todos os órgãos, não só a CETESB. Sim. Então, por isso que eu destaco a importância do Sistema Gerencial de Informações, das APRMs, Guarapiranga, Bilis e as outras demais que compõem a região metropolitana de São Paulo. Não, concordo. Se tivesse isso, seria importante, né? Olha, eu posso assim garantir que quando a gente faz a operação não tem, posso garantir. Fala um minutinho. Tudo bem? Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar o Nanini, o Júlio César, nosso colega lá no comando, né, e agora comandante do 1º Batalhão. Em relação aos sistemas, eu acho que aí a gente tem... eu trabalho na CEMIL, né, e trabalho com a coordenação dos grupos de fiscalização integrada, também fora a parte da OIDA. Então, o sistema de gerenciamento de informações que está sendo promovido e contratado pelo Comitê de Bacias, ele está em andamento, né? A gente acompanha, as pessoas consultam a gente de vez em quando. Nós temos, provisoriamente, para o restante das áreas, restante das APRMs, dos grupos de fiscalização integrada, nós temos o CIPAI-GEL na CEMIL, que está acolhendo as informações, está buscando recolher as informações dos municípios para deixar essa informação mais integrada. Em relação às informações de licenciamento, eu acredito aí que talvez a gente tenha... uma boa parte das informações dos licenciamentos da CETESB nós temos. Eu sei que não está disponível na base, mas a CETESB disponibiliza para a gente, porque a gente, por meio do nosso sistema de monitoramento ambiental por imagens de satélites, o MAIS, a gente faz a varredura de todas as áreas que estão sofrendo supressão de vegetação, a gente cruza com as áreas que foram licenciadas pela CETESB, e só então a gente promove denúncia para a Polícia Militar Ambiental fazer a autuação. Então, eu acho que talvez deve ter um nível de informações que estão sendo disponibilizadas e talvez outro nível de informações que não estão sendo disponibilizadas nessa integração entre CETESB e fiscalização ambiental, que a gente pode tentar ver se é possível fazer. Essas informações, quais são os empreendimentos? Residências? Não. São mais em área rural. Em área rural, porque a área urbana acho que não tem nada, imagino que não tenha nada. Sei. Bom, a gente pode tentar ver se é possível algum tipo de informação, porque daí a gente, quando for fazer as operações, a gente já pode ter em mãos o que já foi, até para fazer um monitoramento, se a gente conseguir lá internamente montar um shape, alguma coisa, a gente pode tentar auxiliar nesse sentido também. Mas o que eu falei, essas óidas assim, é muito improvável que não tenha nada. Pode ser que teve uma residência, uma coisa antiga, mas não tem. Eu acho muito difícil. Coronel Washington, nós conversamos isso na nossa reunião do Mapa do Não. Agora que ele colocou, eu me lembrei que um dos tópicos do que a gente pretende ser a nova versão desse mapa de atuações prioritárias prevê a inclusão dessas informações. Eu acho que, como nós estamos dentro da mesma secretaria, a gente consegue acessar esse danado desse sistema. Quem está fora não consegue, da maneira como eles conseguem. Então, essas informações de alvará, de licenciamento, nós vamos ter dentro do Mapa do Não, na sua próxima versão. Se Deus quiser. Então, pelo menos essa questão, eu acho que a gente consegue harmonizar e encaminhar dessa maneira. É claro que isso não dispensa, de forma alguma, todo o sistema que cada lei prevê que seja implantado, porque esse é um sistema completo que vai nos ajudar mais ainda.
Tá bom? Obrigado. Bom, da minha parte, eu encerro, né, falando das licenças e tal. Acho que é isso. Mais alguma pergunta, alguma coisa assim? Não? Tá bom, obrigado. A Vitória iria falar um pouquinho sobre o SP Águas, mas ela, acredito... tinha passado a Vitória. Nós podemos... Não, nós podemos deixar para a próxima? Ou 10 minutos? Então, pois não, pois não. Obrigado. A gente... E está convidada para a próxima reunião. Às vezes eu transfiro assim para a próxima, para a pessoa vir também na próxima reunião. Mas é que falaram a Vitória, eu estava esperando... Pois não, então, faz favor. E depois eu preciso do nome dos colegas palestrantes, que nós temos um certificado para encaminhar aí. A gente entrega na próxima para eles virem na próxima também, o certificado. Não é? Embora, graças a Deus, o grupo do grupo executivo da OIDA está maravilhoso, né? Era muito pequeno quando eu cheguei. Hoje nós temos já bastante gente. Você que está o tempo aqui, né? Nós estamos felizes, mas quanto mais gente ajudando, melhor. Pois não. É que SP Águas, aí, eu não sei, a gente não tem ideia, era o antigo DAE. Então, acho importante a participação deles. Obrigado. Alô? Bom dia a todos. Eu me chamo Jode Alonso, eu estou na função de gerente de fiscalização de outorgas. O Lucas Garcia, ele também trabalha comigo, chefe de divisão de fiscalização de outorgas da SP Águas. Em nome da presidente Camila Viana, a gente agradece o convite e a oportunidade para estar aqui com vocês hoje. Vou para ser nosso parceiro também. Sim, sim, agradeço. Bom, conforme o senhor comentou, né, que no começo, né, a SP Águas ela foi criada recentemente, né, a partir da Lei Complementar número 14.413 de setembro de 2024, e nós viemos num processo de transformação do DAEE, que era o antigo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. Então, as nossas premissas, basicamente, são muito similar ao que era já o DAEE, né, como função, como propósito de regular e monitorar e fiscalizar os usos de recursos hídricos, promovendo o uso racional, o desenvolvimento sustentável. Além dessas principais premissas, nós também fazemos parte do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, né, que é o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a gente chama de SIG-RH, e do Sistema Nacional também, que é o SINGRE. Dentro do nosso novo organograma, eu sei que está bem pequenininho, mas é só para mostrar para vocês que a SP Águas mantém uma estrutura robusta. Fomos, assim, nesse processo de replanejamento, divididos em 5 principais áreas, que temos a Superintendência de Planejamento de Recursos Hídricos, a Superintendência de Fiscalização, de Regulação administrativa e o apoio às unidades descentralizadas. Então, a SP Águas ela mantém atividades aqui na capital e em todo o interior do estado de São Paulo. As nossas principais atividades elas são desenvolvidas em 6 eixos. Nós temos o eixo 1 de governança e qualidade regulatória, temos o eixo 2, que são as outorgas, né, todo o processo de regulação de outorgas. Então, vai desde a parte de regulamentação, a atividades de operação de reservatórios, todas essas condições sobre o uso dos recursos hídricos. Temos a cobrança pelo uso também dos recursos hídricos, que é uma interface que a gente faz junto com os comitês de bacias em todo o estado, né, em todo o interior. Temos o eixo 4, que é a parte de segurança de barragens, que também compete à SP Águas, está fazendo a regulação e a fiscalização da parte da segurança das barragens. Temos o eixo 5, que é o planejamento, sustentabilidade em recursos hídricos, tem todo um contexto de protocolos de eventos hidrológicos extremos, seja de secas ou de enchentes.
o mapeamento e monitoramento de águas subterrâneas e águas superficiais nos principais cursos d'água, a questão do monitoramento, como eu mencionei aqui, também toda essa gestão dessa rede de monitoramento superficial e subterrânea. Com relação à outorga, que é o nosso principal instrumento, né, que a gente trabalha de forma mais intensiva, ela nada mais é do que assim, é importante só destacar, né, que todos sabem, né, que a água ela é um bem público, seja superficial ou subterrânea, dotada de valor econômico, que nós precisamos utilizá-las, né, de forma racional e sustentável. Então, a outorga nada mais é do que esse termo de compromisso, vamos dizer assim, entre o empreendedor, o usuário de recursos hídricos, com o Estado, onde a gente determina as regras para a utilização desse recurso hídrico, seja a quantidade, né, a vazão por hora de água, ou o volume diário, qual a finalidade, né, para que você vai usar essa água, e por um período determinado. Então, nós fazemos aí todo esse controle firmado, né, esse termo de compromisso, emitida a outorga, nós temos que fazer esse controle. E o que deve ser feito, né, assim, quais as atividades que precisam de outorga? Então, toda a perfuração de poço artesiano, então, todo o empreendimento que desejar perfurar um poço artesiano, ele precisa ter outorga, fazer o uso da captação superficial ou subterrânea, do lançamento de efluentes, barragens, canalizações, travessias, serviços de desassoreamento e proteção de margem ou do leito. Feito a outorga, quem faz o uso indevido, né, no caso da água, a intervenção nos corpos d'água, cabe fiscalização. Então, quem que nós fiscalizamos? Todos esses empreendimentos, esses usuários de recursos hídricos que eu mencionei, que faz o uso da água, captações e assim por diante. O único canal hoje de denúncia que o governo tem é através da plataforma Fala São Paulo. Qualquer cidadão, qualquer empresa, enfim, tem o direito, né, o dever de fazer denúncia ao verificar o uso irregular da água através do site da plataforma Fala São Paulo. Ela é totalmente anônima, não tem nenhum tipo de, assim, nós não ficamos sabendo quem fez a denúncia, a gente só vai averiguar e é totalmente sigiloso e seguro, tá? Falando um pouco da minha área, nós estamos na Superintendência de Fiscalização. Ela é dividida em duas principais áreas, a fiscalização de outorga e a fiscalização de segurança de barragens. Então, temos as duas gerências. E, particularmente, a minha área, que é a gerência de fiscalização de outorga, ela tem uma interface com todo o interior do estado de São Paulo, que é dividido em 5 principais vertentes. Nós temos as vertentes do Rio Paranapanema, da bacia do Rio Tietê, a bacia do Rio Grande, que envolve os rios Turvo e Pardo, toda a gerência litorânea e a área da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. Então, basicamente, a nossa superintendência, dentre as principais competências, a gente destaca o planejamento das atividades de fiscalização em todo o estado de São Paulo. A gerência ela tem como função coordenar, supervisionar o desenvolvimento das atividades de fiscalização. A parte da segurança de barragens também, ela faz toda a coordenação e a supervisão dessas atividades de fiscalização, junto com a parte operacional. Então, a parte de segurança de barragens, hoje, ela está centralizada aqui na capital. Toda a parte operacional das fiscalizações de outorgas, ela é descentralizada no estado, em todo o interior, que hoje a SP Águas conta com 23 escritórios de apoio técnico distribuídos em todo o interior do estado, com 150 fiscais nomeados para estar atuando. Porém, assim, os fiscais eles não têm uma atividade exclusiva de fiscalização. O tempo deles também é compartilhado para análise de processos de outorga e participação em fóruns, como, por exemplo, os comitês de bacias hidrográficas. Isso acaba tornando o nosso trabalho um pouco também mais desafiador e intenso, porque a atividade tem que estar distribuída em várias frentes. Como, assim, vou trazer uns exemplos de principais produtos. Nós temos um painel central de fiscalização, onde a gente faz todo o monitoramento, cumprimento de metas, para estar acompanhando, né, o desenvolvimento em todas as regionais
da SP Águas, saber também dados estatísticos, qual é a origem da fiscalização, se é uma denúncia, se é por rotina, como que a gente está trabalhando esses números, se é quantidade de lugares que estão regulares, os que estão irregulares, que a gente precisa aplicar penalidades de advertência, multas. Tem toda uma questão estatística para nosso planejamento. Temos um planejamento também por regionais, né, do Estado, então nós temos um monitoramento de onde que temos os principais empreendimentos consumidores de água, que torna assim algo muito significativo para os corpos d'água. Então, tem todo esse cruzamento de informações para tentarmos ter uma fiscalização de modo mais efetiva. Fazemos estudos também de prospecção de áreas com potencial de utilização de recursos hídricos, principalmente da agricultura, que tem um consumo muito alto. Temos uma questão também, um estudo de monitoramento e prospecção de barragens que tem o perfil de se enquadrar na Política Nacional de Segurança. É importante destacar que nem toda barragem se enquadra em questões de segurança, na política, que é uma legislação federal. Então, a gente também monitora, está fiscalizando esses maiores espelhos d'água. E temos aqui só um gráfico a evolução da nossa fiscalização. Nos anos de pandemia, 2021, foi bem baixo, mas assim que terminou, nós estamos voltando ao que era antes, uma fiscalização na ordem de 7.000 propriedades ao ano. Tá? Com relação à parte de planejamento e monitoramento de recursos hídricos, a SP Águas também desenvolve. Nós temos um protocolo de escassez para lidar com situações, né, de eventos hidrológicos extremos, seja, como eu mencionei, né, de seca ou a parte de enchentes. Temos um estudo todo a respeito de águas subterrâneas, com a identificação das áreas de maior disponibilidade ou vulnerabilidade hídrica. E temos também outros produtos, que são a nossa sala de situação, onde nós possuímos todo o monitoramento das estações pluviométricas, fluviométricas, cotas de operação dos principais reservatórios, as vazões e tudo mais. Hoje, a SP Águas está trabalhando na ampliação da nossa rede de radares meteorológicos para aumentar a cobertura e termos dados mais apurados. Temos um programa de ampliação também da questão de automonitoramento, principalmente dos usuários com maior captação, transmitir para nós essas informações em tempo real, para a gente estar monitorando as condições da outorga, e a ampliação da nossa rede hidrológica também, para ter uma cobertura mais eficaz em todo o Estado. Então, assim, bem de forma rápida e resumida para vocês, é isso que eu tenho para trazer. Então, todo o território está sujeito à fiscalização. O grande problema são as áreas que... Não, contaminação daí já não é uma... A parte de contaminação é a CETESB, no caso. Nós somos a parte de quantidade. Isso. Essa questão de perfuração de poços, captação superficial, por exemplo. Vocês têm ideia de que existe muito poço artesiano sem licença, né? Sim. Porque um grande professor que é especialista em água subterrânea, ele disse que as empresas, em regra, são confiáveis. As Jundisondas da vida aí são boas. Sim. Mas o peão que faz o trabalho, ele percebe que o patrão está ganhando uma fortuna abrindo um poço artesiano, ele compra uma... Dá para ouvir. Ele compra uma bomba de segunda mão, aí começa a fazer poço por muito mais barato, mas evidentemente sem os cuidados da grande empresa. E isso está disseminado, principalmente em São Paulo, onde há 4, 5 novas edificações por quarteirão, né? Ele garante que o nosso aquífero já está contaminado.
Vocês fazem esse controle? Não, só quantidade, mesmo que seja contaminado. Nós temos as áreas de contaminação do estado, nós já temos todas mapeadas e, inclusive, não autorizamos a perfuração e nem o uso da água, a perfuração e, consequentemente, não há outorga para o uso da água nessas áreas. Então, nessa Mas fiscalização, o que acontece com quem perfurou um poço sem autorização, sem outorga? Nós autuamos e, nesses casos, se está numa área de contaminação, nós obrigamos a tamponá-lo, a fechar. Voltar Mesmo que como seja era um antes. prédio? Sim. Mesmo que seja edifício? Sim. Tem algum caso recente? Recente, assim, agora não me recordo, mas é o que está na legislação que deveria ser feito, entendeu? Entre o que deve ser feito e o que é feito há uma distância. Sim. Essa é uma questão que é um desafio muito grande, porque perfurar um poço, a pessoa perfura debaixo da mesa e você não consegue saber. E você vai, investiga, mas é complicado. Às vezes a pessoa mente, omite informações. É as nossas atividades, os desafios do dia a dia, tá bom? Eu acho que essa reunião hoje foi muito proveitosa, inclusive para a gente ver quanto falta, né, de informação, de controle, não é? Há uma legislação demais prolífica, para não ser cumprida, né? Porque há tanto conflito de atribuição, tanta distinção entre as áreas que merecem proteção e aquelas que não, né? Que a gente precisaria, talvez, começar tudo de novo, fazendo uma revisão da legislação, torná-la inteligível, porque, senão, ninguém vai conseguir cumprir, né? Depois, tentar abreviar esse gerenciamento, para ver se a gente consegue. Nós falamos muito sem evidências, né? E hoje o tesouro do século XXI é a informação, é o dado correto, a evidência, para a gente poder fazer ciência baseada na realidade, né? E o senhor vê, coronel, quanta coisa aí, o senhor está chegando no momento em que a sociedade parece que está sendo despertada para a gravidade dessa questão climática, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu fui representar o prefeito na Summit ESG, promovida pelo Estadão e por um grupo enorme de empresas. Tem muita gente lá discutindo, lá no Teatro Bravos, no Instituto Tomiotaki, e as pessoas estão acordando para essa questão que é gravíssima e que, se nós não tomarmos cuidado, principalmente aqui em São Paulo, nós vamos ter uma escassez hídrica extremamente grave, muito mais grave do que a de 2015, né? Embora haja, ontem na Folha, as pessoas responsáveis tentam tranquilizar. Não, está tudo sob controle, não está nada sob controle. É só verificar o relatório do Instituto de Engenharia de que a água da Guarapiranga, além de perder profundidade, ela está recebendo coliforme fecal numa grande quantidade, tanto que aquelas algas macrófitas, elas chegam, às vezes, até 1 metro de tão alimentadas, né, nutridas pelo fósforo e potássio que a gente expele nas fezes. Cocaína, que a urina despeja ali, microplástico, que está em todo lugar, e, segundo dizem, a CETESB não consegue eliminar os resíduos de fármacos. Então, tem antibiótico, tem antidepressivo, anticoagulante, anticoncepcional, anti-tudo, né? Então, a água ali que a gente está tomando lembra a água, mas nem sempre é água. Parece aquela coisa insípida, inodora, incolor, mas a gente já não sabe bem o que é, né? É? Não, quem trata? Quem trata é a CETESB, não é? É a Sabesp. Então, desculpa. Mas... nós estamos com raiva da CETESB, mas não sabemos. Como é que é? Só monitora. Eu estive na Sabesp, privatizada, que tem 70 bilhões de investimento no saneamento
básico, não, na universalização, né, do saneamento, vai ter rede de esgoto em todos os lugares. Ontem nós vimos que a 300 metros do que era ali, do cartório, cobra-se a taxa de esgoto, mas não tem esgoto, não tem ligação. Tem em toda a rede, mas não está ligada no esgoto. E o que se ouve dizer é que essas elevatórias, né, essa coisa surreal de ter que levar o nosso esgoto para tratar em Barueri, impedindo que haja tratamento descentralizado, faz com que o esgoto volte tudo para a represa, porque as elevatórias, diz a CETESB, são vandalizadas, são objeto de furto, alvo de vandalismo, então o esgoto volta tudo. Então, a gente precisa pensar sério nisso, né? Sem petróleo a gente vive, sem água talvez não, né? Com certeza não. Então, a importância da OIDA é cada vez maior. Hoje conversei com o responsável pelo Estado de São Paulo. Ontem a Folha já fez uma reportagem sobre escassez hídrica. Hoje eu falei com o Eurípides Alcântara, que é o diretor-presidente do Estadão. Ele vai fazer também uma pauta. Ele quer acompanhar uma OIDA, como a Folha já acompanhou. Porque se a população não acordar para isso, não vai adiantar, né? Nós temos leis, nós temos a operação, nós temos aqueles que fazem o trabalho de campo, mas a coisa é muito grave, é muito grande, a invasão continua, o lançamento de esgoto continua, né? E a população precisa ser alertada de que ela corre risco de ficar sem água, né? Então, é muito bom que a gente continue e vamos tentar regimentar mais pessoas, fazer mais operações, e tentar conscientizar, né, a população. Aproveitar que esse ano é ano de COP, né? A prefeitura está fazendo um calendário enorme de atividades, grandes atividades e pequenas também. Todo mundo precisa pensar por que o Brasil foi escolhido, né, para sediar uma COP pela primeira vez. É alguma coisa emblemática, simbólica, Amazônia, que o pessoal considera o pulmão do mundo, a última grande floresta tropical no planeta, mas também é o lugar onde há incêndios. São Paulo teve, o ano passado, 2 dias que foram os piores dias do planeta, o pior lugar do planeta, por causa da fuligem dos incêndios da mata amazônica e do Pantanal. Quem diria, o lugar mais úmido do mundo pegou fogo, né? E nós sofremos aqui as consequências. Então, nós precisamos mostrar que nós estamos preocupados com isso. O grande perigo da humanidade não é Trump, não é Ucrânia, não é Putin, é o cataclismo climático. E vem mais coisa aí, mais violenta, mais intensa, e cada vez com frequência maior. Por isso é muito importante esse nosso grupo aqui. E nós precisamos passar isso para as pessoas que não sabem, né? Para que cada um tenha também noção e ver o que a gente pode fazer para regimentar forças, para que isso seja levado cada dia mais sério. Agradeço aí a presença de todos. Quem não deixou o nome lá embaixo com alguém da Seclima, eu pediria para passar o nome aqui para a gente registrar direito, né? É que nós estamos num ambiente muito grande. No 6º andar dava para a gente contar todo mundo, dava para passar inclusive uma relação de presença. Mas eu agradeço. Amanhã temos OIDA, né? Agradeço muito a participação aí da Polícia Militar. Mudou, vou pegar outro nome. A gente pôs o nome aqui nos certificados, mas vieram outros professores, então a gente vai retificar, né? Obrigado, amanhã na OIDA. SP Águas está convidado para ir para a OIDA, se quiser ir com a gente. Vamos mandar e-mail agora, viu? Para conhecer o nosso trabalho. Cauê também, Cauê.
Nós fizemos naquele local que você... Você viu isso? Eu até mostrei aqui. Eu fui lá fazer, viu? Precisamos do...